os primeiros livros que li do Pedro Bandeira. A pessoa que vos fala é fã do Pedro Bandeira. Isso é óbvio, né? Há mais de 15 anos. Os primeiros livros que li a respeito dele e os que me fizeram definitivamente amar a leitura, me encontrar na literatura e sendo ele o primeiro autor que eu realmente fui buscar as obras, não por recomendação, não pela capa, não pelo título, mas sim pelo autor. Minha primeira leitura dele foi com o livro A Marca de uma Lágrima. Quando minha tia, que é professora de escola estadual, havia trazido o livro A Marca de uma Lágrima, eu realmente li o livro em muito pouco tempo, gostei demais, até fiz comentários escrevendo no livro nota 1000 e tudo mais, porque eu realmente, eu me sentia dentro do livro, porque não apenas pelas características de insegurança da Isabel, que são clássicas dos adolescentes, mas eu também tinha a idade da Isabel quando eu li. Eu tinha 14 anos, Isabel tinha 14 anos, a Isabel tem 14 anos, né? E ela passava por inseguranças que nós passávamos também. E aí eu gostava também de desabafar escrevendo. Não que eu fazia poesias, muito menos as poesias como Isabel fazia. Como Isabel faz, né? Mas essa é a característica do Pedro. Quando você lê na idade certa, você se sente parte do livro. É um livro em que fala de uma jovem de 14 anos, como eu já disse, que tem os pais separados e distantes. Ela acaba passando pelas dificuldades da adolescência, o encontro com o primeiro amor, e acaba tendo que enfrentar praticamente isso sozinha, sem a orientação daqueles que deveriam estar do lado dela. E ela realmente passa por grandes apuros, inclusive apuros que pioram quando ela acaba sendo testemunha de um assassinato. Então, para vocês que ainda não leram, é leitura imperdível, pois A Marca de uma Lágrima é uma das principais obras do Pedro Bandeira, que inclusive já foi premiada. O segundo livro que eu li do Pedro Bandeira foram poucos meses depois, foi O Fantástico Mistério de Feiurinha. Esse foi emprestado por uma amiga. Ela tinha uma versão teatral do livro e eu li em muito pouco tempo também e achei a história super divertida. O Fantástico Mistério de Feiurinha, ele já é recomendado para crianças mesmo. Pré-adolescentes, mas eu me conectei tanto também com a história, achei tão divertida, mas por esse aspecto, era divertido. Te fazia sorrir, te fazia animar junto com as princesas, no caso, e é um livro fantástico. Não, por favor, não levem em consideração o filme da Xuxa. Então, o Fantástico Mistério de Feiurinha é aquela obra de contos de fadas cujos Pedro Bandeira ama demais, respeita demais, defende demais. Vocês que assistem os vídeos dos eventos com o autor, que vão aos eventos com ele, vocês já devem ter reparado o quanto ele gosta, o quanto ele respeita os contos de fada e considera as histórias muito importantes para a educação e o desenvolvimento das pessoas. Então, o livro Fantástico Mistério de Feiurinha, ele não é apenas entretenimento, ele também passa-nos lições de vida. Ali, ele conta a história de uma princesa cuja quase ninguém conhecia. Só que, ao mesmo tempo, ele
coloca várias princesas de contos de fada, incluindo algumas outras histórias paralelas, como a da Chapeuzinho Vermelho, muito preocupadas, porque o Felizes para Sempre delas, prometido sempre ao final dos livros de contos de fada, estava sendo ameaçado, porque a feiurinha havia desaparecido, assim como todo o reino dela. Por que será que sumiu? Quem é a feiurinha, afinal? Então, é realmente uma outra leitura imperdível do Pedro Bandeira e que também foi premiada com o Prêmio Jabuti, um dos maiores prêmios da literatura nacional. O meu terceiro livro, né, é incrível, eu acabei lendo só assim, de inícios famosos mesmo do Pedro Bandeira. Porque o terceiro livro que eu li foi A Droga da Obediência. Eu realmente me encantei pelo autor e parti em busca de todos os livros dele. Não haviam redes sociais, o Orkut ele foi criado em 2005. Eu ainda não tinha ideia da dimensão das obras do Pedro Bandeira. Mal sabia eu que ele já tinha quase 100 obras publicadas. A maioria sim infantis, mas muitas também são juvenis, e mesmo as infantis elas são lindas demais. Mas foi ali, em A Droga da Obediência, que talvez dispense comentários, vocês que estão me assistindo provavelmente conhecem, sabem do que se trata essa obra. É a primeira da série Os Caras, o livro mais vendido do autor Pedro Bandeira e que também o faz como sendo o autor brasileiro, um dos autores brasileiros que mais vendem livros, que inclusive, segundo ele mesmo, A Droga da Obediência tem sido mais vendida hoje do que foi na época, e isso porque na época de lançamento de A Droga da Obediência, em 1984, foi quando Pedro Bandeira deixou as suas outras profissões assim de lado, seus outros cargos de lado, para se dedicar exclusivamente à literatura. Então é para vocês perceberem que realmente o Pedro se encontrou também com A Droga da Obediência. Assim como eu, a leitora antiga, clássica, idosa do Pedro Bandeira. Então o terceiro livro que eu li foi esse, A Droga da Obediência, aquela série infanto-juvenil que todo mundo gosta, de jovens que estão na escola, que estão investigando casos. A princípio foram formados por brincadeira, claro, como toda escola, mas logo eles se envolveram em casos muito grandes e com organizações muito grandes e provaram, né, foram provando em todos os livros que eles eram realmente capazes e não era pela idade. Pedro Bandeira ele se foca muito isso em suas obras. Não é porque você é criança, não é porque você é adolescente que você não pode fazer as coisas. Sim, você pode. Mais respeito, eu sou criança. É um dos livros infantis mais famosos dele. Somos nós, as pessoas, que mudamos o mundo, né? Aí depois da Droga da Obediência, obviamente eu me foquei nos Caras, na série dos Caras. Eu não tinha tanto acesso à internet, mas eu vivia na livraria e na época os livros do Pedro Bandeira eram muito vendidos em livrarias, estavam sempre muito expostos. Então eu vi todos eles na livraria, logo pedi para o meu pai, para minha tia professora, todos os livros. E realmente, assim, em menos de uma semana devorei todos. Na época eu só tinha até Droga de Americana. A Droga da Amizade foi lançada em 2014, 11 anos depois de eu ter conhecido os Caras. Imagina como eu fiquei na espera. E aí, como abafar isso, né? Depois de você estar tão envolvido com uma série, como você consegue abafar a saudade da série? Então, na verdade, eu começava a ler, a reler. Quando eu fui ver, eu já tinha lido a série dos Caras inúmeras vezes.
Hoje eu calculo que eu tenha lido A Droga da Obediência mais de 20 vezes. E mesmo assim, se eu for ler hoje, com certeza vai ter algum detalhe que eu não vou ter notado. Porque é muito fantástico. Pedro é muito fantástico e ele coloca informações ali infinitas. Pouco depois que nasceram as fanfics, já que a gente tinha tanta saudade, vamos criar histórias com eles. E aí eu imprimi tudo que eu encontrava na internet. Obviamente era muito menos informações do que nós temos hoje. Hoje são muitas coisas. Tudo que eu encontrei, inclusive, eu encadernei, eu ainda tenho esse caderno aqui. E assim a gente foi abafando a saudade. Logo em seguida, eu fui ler do Pedro Bandeira um outro livro que eu encontrei na biblioteca, na livraria, aliás, que foi A Hora da Verdade. A Hora da Verdade vocês também já devem ter visto, se já conferiram o vídeo dos 15 melhores livros do Pedro Bandeira, é um dos livros que eu recomendo. E também a gente já colocou em postagens que estamos aguardando ansiosamente pelo relançamento de A Hora da Verdade, pela Editora Moderna, que é o nosso Otelo, ou Bentinho, moderno. É realmente outra leitura muito legal, né, que mostra assim a protagonista sendo antagonista. É algo meio incomum nos livros do Pedro, que uma vilã seja a principal do livro, a que está ali no foco. Inclusive, ele chega a fazer até sátiras no meio do livro, comparando Shakespeare, Otelo com Dom Casmurro. Inclusive, também nos livros ele dispõe de algumas frases que ele se inspirou nesses dois livros para fazer esse juvenil. Algo realmente adaptado para as crianças que nós éramos. E era muito curioso, porque na verdade eu também me identifiquei porque a Yara também tinha 17 anos, que foi a idade em que eu li A Hora da Verdade. Foram esses os primeiros livros que eu li do Pedro Bandeira. Logo eu fui na Bienal do livro com meu tio e eu fiz comprar 8 livros do autor. Na época até o Pedro Bandeira estava lá. Mas e vocês, caras? Quais foram os primeiros livros que vocês leram do Pedro Bandeira? Quais os livros que fizeram vocês se apaixonarem pelo autor? Que fizeram vocês seguirem o autor? Que fizeram vocês compartilharem o autor? Conta aí pra gente, fala conosco. Estaremos esperando. Lia Cordeiro.